Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo meio ambiente, políticas públicas e questões ambientais, com o professor Pedro Jacob, professor titular sênior do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, e editor da revista Ambiente e Sociedade, e a professora Ana Paula Fracalanza, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. Professores, nós terminamos o bloco anterior falando da participação, ou citando a questão da academia, a participação da academia, da sociedade científica nessa discussão. Nós tivemos muito recentemente, aqui mesmo na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados, uma reunião de ex-ministros no meio ambiente, para justamente discutir essa questão ambiental. Essa semana tivemos uma outra reunião dos ministros, ex-ministros da Educação. Qual o papel, no final das contas, professor Pedro e depois professora Ana Paula, da sociedade científica, da academia, da Universidade de São Paulo, especificamente, onde estamos, que papel ela precisa desempenhar na sociedade para trazer e elaborar soluções para questões como essas que nós estamos discutindo aqui? E o que significou essa reunião dos ex-ministros do meio ambiente aqui? Essa reunião dos ministros do meio ambiente significou principalmente uma atitude de um conjunto de pessoas que tiveram um papel absolutamente relevante nos últimos governos para dizer que as atuais propostas são absolutamente inadequadas, inconsistentes e irresponsáveis do ponto de vista da governança do meio ambiente no Brasil. São pessoas com um currículo absolutamente relevante, pessoas que prestaram um serviço que influenciaram a política nacional do meio ambiente ao longo de diferentes governos democráticos e que mostraram que não é possível um país como o Brasil ter uma série de iniciativas que vão completamente em contra de importantes conquistas democráticas, de políticas públicas, de legislação, de organização das estruturas de gestão do meio ambiente no país. Então, e nesse sentido, o Instituto de Estudos Avançados tem um papel fundamental. Nós precisamos, na universidade, sermos vistos cada vez mais como protagonistas. Precisamos sermos vistos como um espaço público, democrático, de expressão de ideias, mas principalmente de respostas em contextos nos quais hoje se colocam enormes contraditórios, mas, além disso, de respostas para um permanente aperfeiçoamento das políticas públicas, das respostas necessárias para melhorar a gestão da coisa pública e da governança ambiental, mas também de outros temas, obviamente. A universidade é um espaço de produção de conhecimento. A Universidade de São Paulo é hoje considerada uma das melhores universidades de todas as Américas. Sem dúvida. É com um histórico fundamental. E muitas vezes se observa uma visão estereotipada sobre o papel da universidade. Portanto, estes encontros, tanto o do meio ambiente como o encontro desta semana da educação, é fundamental, porque nós estamos também vivendo um momento no qual é inaceitável e inconcebível o que está acontecendo no campo da educação e a total despreparo dos líderes indicados para esta função. É isso, professora Ana Paula, quer dizer, esse é o papel, quer dizer, da universidade, ela deve levar ou instigar a reflexão, antes de mais nada, e também propor soluções, encontros como esse, e trabalho como que vocês realizam no PROCAN e em suas áreas, eles são essenciais nesse sentido? Sim, sem dúvida. Como disse o professor Pedro, é fundamental o papel da universidade, tanto na formação de quadros, né, quadros que trabalham com políticas públicas, no papel da reflexão,
E também no papel, a universidade tem um papel central no que se chama extensão. Então, sim. junto a comunidades, junto a políticas públicas. Então, a universidade ela não tem só um papel de formação, mas o papel de formação dela também é fundamental. Não existe um país que passe por um processo de desenvolvimento, ou que seja um país desenvolvido, que não centre as suas políticas num processo educacional. A educação é central, sim, ao desenvolvimento. Não há como falar em processos educacionais e em países desenvolvidos que não centrem as suas políticas públicas em processos educacionais. E meio Isso é ambiente e central. educação estão visceralmente ligados. Sim, sem dúvida. Intimamente ligados. Estão né? intimamente ligados e desde isso, agora o professor Pedro falando também eu me lembrei, Sim. O Brasil é central, é um país que veio se desenvolvendo nessa área e representa, e vamos dizer assim, nessa área ambiental vem até, eu diria que, eu não sei exatamente o termo, mas talvez causando um pouco de perplexidade no cenário internacional em relação às suas posições, porque em relação à sua política externa, o seu posicionamento nesse último ano, porque o Brasil é um país central nas negociações ambientais do ponto de vista internacional, porque desde a década de 80 e mais 90, o Brasil sediou a Conferência Internacional de 1992. Sim, a famosa Eco 92 foi um marco Eco 92, na discussão a Rio ambiental 92. do mundo. Né? Então, o Brasil ele tem esse papel e nessa reunião que houve esse ano dos ex-ministros de meio ambiente, independente dos partidos políticos Sim, que eles representaram. A questão ideológica não tinha nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ter, isso. Né? Eles colocaram o seu posicionamento e a sua importância dentro desse processo histórico de criação das políticas ambientais no Brasil, de formação do quadro ambiental num processo democrático pós-década de 80, no período democrático que o Brasil viveu e vem vivenciando, desde a década de 80, e como que é esse papel central do Brasil nesse cenário internacional, porque o Brasil tem um papel no cenário internacional ambiental, e isso, de fato, vem causando essa perplexidade. Como que o Brasil, que tem esse papel central, está perdendo, inclusive, mercados em função da sua política nesse ano de 2019? Isso eu acho inconcebível. Inconcebível é um tiro no pé, né, professor? Você vai usar um termo bem popular, porque ele está abdicando desse protagonismo, né, que a professora Ana Paula tão bem colocou. Quer dizer, e está abdicando, parece que de uma forma consciente. Eu acho Ou eu estou que sendo muito exagerado? Não, eu acho que os argumentos, por exemplo, de um ministro de Relações Exteriores são absolutamente inaceitáveis do ponto de vista da diplomacia internacional. Não? O tema Estão sendo bem um pouco diplomáticos, digamos assim. Exatamente. O tema das mudanças climáticas, a recusa do Brasil de sediar a COP, que agora será no Chile, reflete exatamente uma posição que vai contra o próprio movimento histórico que está se delineando, que se delineia a partir do Acordo de Paris. E é importante destacar isso porque, dentro de um cenário no qual devemos olhar para o futuro, uma série de iniciativas estão se modificando, ou seja, é necessária uma reconversão de uma lógica de uso de combustíveis fósseis para energia para energias renováveis. Isso vai acontecendo num ritmo no qual alguns países estão muito avançados com eólica e com solar e outros países ainda num ritmo muito mais lento. O Brasil está avançando, mas ainda muito lento, considerando que a maior parte da sua produção energética é hidrelétrica. É hidrelétrica ainda. Não? Mas um país como a China, que é um grande consumidor ainda do carvão, olhando para o futuro e olhando para a necessidade de substituir as energias não renováveis, está ampliando muitíssimo o uso da energia solar, por exemplo.
Sim, eu queria aproveitar e trazer para você justamente a questão, falando da questão da China. A China é um dos países que mais polui o ar. No mundo, você vê cenas, nós mencionamos isso no bloco anterior, cidades como Pequim, por exemplo, as pessoas com máscara e aquele, na época da grande poluição do ar na Inglaterra, do smog, que é a fumaça que parece um fog, mas não é, aquilo é poluição pura. Né? E justamente a China cedia, agora, cediu essa semana, as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que com o tema justamente poluição do ar, sendo que 7 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição do ar. O que significa a China justamente ser a sede desse encontro com a discussão sobre poluição do ar? Pode trazer alguma diferença, alguma mudança, professora Ana Paula? Quer dizer, ser a China é um ponto de inflexão nesse sentido? Não foi à toa, né? Não foi à toa. De fato, o cenário internacional e as grandes potências, elas para conquistarem mercados, elas têm que se mostrar ambientalmente mais, vamos chamar assim, razoáveis. Sim, em relação ao ambiente. Então, nesse sentido, seja por várias questões, né, sociais, econômicas, ambientais, a adequação a essas questões, né, o tripé do que nós chamamos da sustentabilidade, ele é fundamental. Então, do ponto de vista dos mercados, essa questão de adequação, ela é fundamental para os países do ponto de vista de conquista de mercados. Então, nesse sentido, não adianta só que os países eles se coloquem economicamente fortes. A conquista de mercado se faz por outros meios também. Posturas, né? Postura, posicionamentos, ações. Quer dizer, claro, a China, não estou querendo entrar nessa discussão, nem pensar com a cabeça do governo chinês. Mas, é claro, é uma visada para o mercado também. Né? Quer dizer, visa ao mercado. Olha, estamos interessados em mudar. E o mercado também está olhando para o futuro. Claro, claro. O mercado é um grande promotor de iniciativas como a economia circular, que significa um avanço na reutilização de matérias-primas e redução da apropriação de matérias-primas. Nós vivemos no Brasil, e no caso, muito recentemente, no estado de Minas Gerais, um exemplo de como o mau despejo, não, daquilo que são resíduos minerais de um estado que depende muitíssimo da produção mineral, pode afetar a vida de uma cidade, como é o caso de Brumadinho. Não? Então, esse é sempre o lado preocupante. O outro lado é justamente dizer que a sociedade está buscando respostas que vêm justamente tanto da produção científica, que está mostrando a possibilidade de novas formas de se pensar a questão dos recursos naturais. Encontrar soluções, né? E buscar respostas e buscar soluções que não são apenas dos agentes econômicos, mas que são de uma conjugação de atores. Porque se o governo cria as condições favoráveis, o Estado cria as condições favoráveis para investimentos que reduzam a utilização de energias não renováveis, você terá um potencial muito maior de investimentos e de iniciativas. Se o governo não faz, obviamente nós estaremos na contramão da história. Exatamente, uma péssima contramão. Né? Exatamente. Hoje a grande questão, do meu ponto de vista de professor universitário, é, de um lado, mostrar os problemas que se acumularam, porque também cabe dizer o seguinte: a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente é de 72. Sim, verdade. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, também é muito recente, quando há uma convergência da comunidade científica para dizer que problemas existem, que estão se acumulando por causa das emissões exageradas. Ou seja,
nós estamos vendo uma somatória de ações mostrando exatamente que é preciso reverter um ciclo que antes não era percebido como problemático e criar um ciclo virtuoso através de respostas que têm que ser dadas por o conjunto dos atores. E os atores são todos. É governo, sociedade civil, ONG, os atores sociais de todos. No nosso cotidiano. Somos todos. Para chegar naquilo que a professora Ana Paula comentou, de posturas ambientalmente razoáveis, né? Isso é uma boa notícia, professora, para nós não ficarmos deprimidos aqui, não é nem o caso, não deveríamos, pelo menos, a gente tem que ficar alerta, deprimidos nunca. Mas é uma boa notícia para podermos ter esse tipo de otimismo, quer dizer, na questão mundial, questão global. As posturas estão mudando? Então, sim, mas eu ainda não vou ficar só na boa notícia, porque do Claro. ponto de vista mundial, Sem euforias. sem euforias, porque há uma questão fundamental que ainda eu acho que nós não tangenciamos nessa conversa. O que seria? O que seria é que tudo isso que nós falamos aqui tem um ponto central que nós estamos, ao conversar sobre tudo isso, nós estamos desviando o foco na questão ambiental do que, do meu ponto de vista, é o central nessa questão, que a questão ambiental, ela, no meu ponto de vista, ela tem que focar as populações que mais sofrem com os problemas ambientais, que é a questão da injustiça socioambiental. Então, quando você foca os problemas em desmantelar as políticas ambientais, você está deixando de prestar atenção que quem mais sofre com os problemas socioambientais são as populações mais pobres, mais vulneráveis. Sim. Então, essas, além Isso é dos reflexo problemas direto nelas, né? sociais, né, por exemplo, Sim. né, nesse caso que nós citamos a questão da educação, Claro. quem está mais sofrendo com os cortes na educação, com os próprios problemas ambientais, como saneamento é um problema ambiental, porque quem não tem saneamento são as populações Sem mais dúvida. vulneráveis, a questão do lixo. Então, todas as questões são problemas ambientais, tem problemas ambientais envolvidos que envolvem as populações mais vulneráveis, que são quem mais sofre com essas políticas ambientais. Mesmo a questão das unidades de conservação, que tangencia construção de barragens, tangencia grupos indígenas, tangencia populações mais vulneráveis, e o foco acaba virando as questões ambientais em si, desmantelamento das políticas públicas ambientais, e deixa de ter o foco nos mais vulneráveis. Que sofrem essas consequências. Que sofrem as Como nós vimos consequências em mais Brumadinho. diretamente. Por exemplo, Da Brumadinho. poluição mesmo, a poluição atmosférica, resíduos e tudo mais. água, falta de recepção de água potável, saneamento inadequado, esgotamento sanitário. Então, os cortes, eles afetam mais essas populações que não estão recebendo as políticas públicas por falta de ações governamentais. E aí voltamos ao ponto. É isso, Eu professor Pedro. diria que o fundamental é reduzir os passivos que se Sim. refletem nos rios contaminados, que se refletem exatamente quando dos eventos extremos de afetar principalmente as populações mais vulneráveis, quando tem escassez hídrica, os mais afetados são efetivamente os segmentos mais vulneráveis, ou seja, é um círculo vicioso que tem uma história de inoperância, a gente poderia dizer, de protelamento da gestão pública para garantir uma situação de equidade no acesso a serviços públicos essenciais para a qualidade de vida e a saúde humana. Ou seja, esse é o lado absolutamente preocupante de inúmeros países no mundo inteiro cujos recursos naturais, como os rios, sofrem diretamente o impacto, e para outros países que têm isso completamente resolvido. Há um desequilíbrio muito grande. Exatamente. Aí, E o planeta está dividido entre os que têm e não têm qualidade de vida. Isso é concreto. Sério. E uma cidade também está dividida entre os que têm e não têm qualidade de vida. E nesse caso, nós estamos quase chegando ao nosso final. Que soluções? E eu queria só encaixar uma pergunta nesse caso.
Uma entidade como a ONU Meio Ambiente, ela desempenha um papel importante nisso, de oferecer soluções, de convencer governos. Ela tem uma voz atuante Perfeito. nisso? Sim, soluções, proposição de políticas públicas para o Brasil, porque faltam ações, propostas de políticas públicas em todas as áreas. Então, quais são as políticas públicas, né, do nosso governo? Então, isso seriam as soluções. Quais são as políticas que estão sendo propostas? Então, essas seriam pelo lado das políticas públicas. ONU, sim, né, os órgãos, só que isso há a questão da soberania. Até que ponto podem... Isso. Mas a população poderia cobrar do governo. Então, qual o papel da sociedade mesmo, os atores fazer o que está fazendo, cobrar do governo que sejam implementadas as políticas públicas, né? Há a questão, nós estamos numa democracia. Sem dúvida. Né? Então, que sejam cobradas as políticas públicas de educação, de saneamento, políticas de saúde, enfim. Porque no final está tudo interligado. Não? Sim, então... Vamos cobrar que as políticas sejam implementadas? Exato, e acho que não vou dizer... Dos eleitos, né? Claro. De uma forma geral, Congresso, deputados, etc. As pessoas que decidem. Mas se o lado de cá do balcão, que são as pessoas que elegem, não tiverem uma posição democrática, mas de cobrança, de questionamento e de exigir uma solução para o seu problema. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, que são uma iniciativa importante, são um acordo, um pacto para a governança global, eles têm uma adesão voluntária. As Nações Unidas não têm nenhum processo coercitivo sobre as Nações Unidas. Então, vai depender de cada sociedade, do grau de envolvimento dos atores que têm liderança, mobilizarem e envolverem a população. E aí, voltando ao tema ambiental... Claro, para nós fecharmos. A questão e o desafio também dentro da universidade, das instituições acadêmicas, é a gente ampliar cada vez mais os espaços de promover a educação para a sustentabilidade, das mais diferentes maneiras. Não é apenas uma agenda para ser promovida, seja pela área das ciências naturais, pelas ciências biológicas, pela área da educação. É para ser pelo conjunto dos atores que fazem parte do mundo acadêmico. É cada vez mais importante que as empresas promovam, multipliquem cada vez mais ações de educação para a sustentabilidade. É claro que isto vai depender muito do compromisso que os próprios gestores públicos têm, que os gestores econômicos têm e que a própria sociedade civil. A sociedade civil tem esforçado muito. Inúmeras organizações da sociedade civil se multiplicaram, mas ao mesmo tempo têm desaparecido pela falta de condições econômicas para a sua sobrevivência. Então, educação é um tema absolutamente estratégico para promover sustentabilidade. E para promover o crescimento de um país. Sem dúvida, sempre. Sempre. Bom, ficamos por aqui por enquanto. O diálogo está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a presença do professor Pedro Jacob, professor titular sênior do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, do IEA, e editor da revista Ambiente e Sociedade. E da professora Ana Paula Fracalanza, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. Foi um prazer e espero que nós tenhamos ajudado a que todos nós, atores sociais, possamos refletir mais sobre o meio ambiente, sociedade e educação. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.